Oi, hoje atendendo a pedidos, eu vim trazer algumas canalizações, premonições. Vou tentar ser o mais sucinta possível, mas antes preciso dar dois avisos, né? Um é que, embora eu tenha meus posicionamentos, isso que eu vou dizer aqui é imparcial, é das canalizações, então vem do plano superior, não vem de mim. E o aprendizado e a intenção, não só para vocês como para mim, é chegar num ponto de harmonia, num ponto de solução, de convergência. Vou falar mais do coletivo. No texto de ontem, peço que vocês vejam, falei sobre os sintomas que as pessoas estão atravessando, algumas orientações. Vou partir daí, falando mais do coletivo, especificamente do Brasil, e no final, como que isso faz link com a nossa vida. Outro aviso é que eu vou falar de situações e preciso contextualizar com outras canalizações que eu recebi anteriormente. Então, 2015 eu tive alguns fatos um tanto trágicos na minha vida. 2016 eu comecei a me reerguer. 2017 houve duas tragédias no Rio de Janeiro, como tantas acontecem todos os dias. Infelizmente a gente não presta mais atenção. Mas nessas duas eu recebi mensagens de coisas muito graves que estavam se desenrolando no Rio de Janeiro e onde elas chegariam e chegaram, né? São as milícias. E nesse momento eu comecei a me mobilizar muito de que eu precisava fazer alguma coisa para o coletivo. Também nesse momento eu estava prestando atenção na astrologia, em todas as orientações para o coletivo. Então isso explicou alguns fatos trágicos de 2015. Explicou aquilo que estava acontecendo em 2017 e trazia um grande apocalipse para 2020, mas eu já tinha dentro de mim também orientações de que esse grande cataclisma era muito mais no universo astral e não exatamente no universo físico, então provavelmente não seria uma guerra, mas seria algo bem trágico. Em 2018, 2019, primeiro semestre, eu canalizei um mapa onde vieram para mim pontos que, se fizesse contorno daqueles pontos, gerava uma área de grande proteção, grande aporte energético contra uns ataques, que era o que ia desembocar nesse grande cataclisma que a gente está vivendo agora. Aquela área estaria protegida. Eu ingenuamente achei que se tratava de um presente que eu estava recebendo para escolher um lugar para morar e poder exercer mais plenamente meu propósito. Comentei com alguns amigos, ninguém levou a sério, eu guardei. Até esqueci, só lembrei exatamente anteontem. Quando foi em 2019, segundo semestre, eu tive uma canalização num ritual sagrado de que o que acontecia era um tráfico de almas no plano astral, principalmente dos agentes de transformação, dos buscadores, né, das pessoas que estariam liderando uma grande transição, e que isso era feito sob a forma de vícios e de escravização. E isso tinha muito a ver com a exclusão de antepassados nossos, principalmente na questão da escravização, né? E de deturpação, principalmente das etnias negra, afro, né? E indígena. Então, a não inclusão disso gerando uma imensa falta de empatia, desumanidade, né? E identificação com ideologias de superioridade e dominação. E isso era só uma representação de uma grande vamos dizer, uma cura, uma crise de cura, né? Aquilo que traz à tona para curar, para ser visto e ser curado, fazer escolhas e curar. Então, recebi essa canalização de que isso estava acontecendo. Depois, em São Paulo, recebi também uma mensagem por uma pessoa que passou pelo meu caminho, esclarecendo que o Rio de Janeiro iria implodir pelo excesso de violência, também falando do plano astral, dessas egrégoras, e me indicou pontos de São Paulo onde isso acontecia e confirmou que eu já havia recebido, que eu deveria resgatar a
utilização 24 horas por dia, a cada 15 minutos do Reiki. Eu passei a fazer e me tornei em seguida mestra no Reiki xamânico, que me trouxe também muita cura, e eu acredito que também tem a ver com esse resgate ancestral indígena, que era algo que era bem problemático para mim. 2020 eu tive um sonho, uma semana antes do carnaval, de que havia um tsunami. Eu sabia, tinha sido avisada e saía desse tsunami. Eu saía andando e as pessoas continuavam se debatendo. Depois, numa cena seguinte, eu estava numa enchente, eu saía andando, as pessoas tinham muito medo da doença e ficavam dentro de um ônibus. E eu dizia que era só a natureza, né? E saía andando e depois entrava no lugar para comprar cerveja para comemorar com um amigo. Então, quando no carnaval eu cheguei na Chapada Diamantina, encontrei um senhor que falou que também era de São Paulo e estava indo, tinha ido há 30 anos para lá e nunca mais tinha saído, sentimento que eu também estava vivenciando ali. E ele disse que aquilo que eu tinha visto era uma evidência, que de fato iria acontecer algo muito grave, principalmente no Rio de Janeiro. E aquilo tudo foi se juntando, eu voltei da Bahia, tinha sonhos todos engatilhados, eu ia morar na Bahia, eu ia fazer um monte de coisas, e veio a pandemia, né? E o isolamento, e tudo isso foi interrompido, e começou um movimento meu de fazer a doação através das lives, através dos vídeos, para também ter uma interação e permanecer sã, né? E alegre, interagindo com as pessoas. E acabei me transformando muito em torno disso, ampliando mais ainda essa conexão com o coletivo, ampliando mais ainda a empatia e ver o que as pessoas precisavam. E qual é a canalização desse momento, agora? Eu vejo nos últimos dias como se tivessem vários balõezinhos à minha volta, sabe filme, quando alguns filmes, quando no final apresenta, poderia ser esse final, outro final, outro final, outro final. Então esses balõezinhos, eles estão todos aqui mostrando quais são as possibilidades ainda não definidas, mas em processo, desse momento que a gente está vivendo, sobretudo no Brasil. E o que vem para mim o tempo inteiro faça tudo pelo coletivo, aposte no coletivo, porque a elevação está acontecendo. Bem, canalização mais recente, né, que é de anteontem, quando eu decidi então que eu compartilharia. A gente tem, bom, eu acho que em termos de, eu já publiquei essa semana que a mãe do vírus é a desumanidade que a gente passou a viver, né, e a separação, a dissociação com a própria vida, que engloba a natureza, que engloba os valores essenciais ao nosso equilíbrio, né? A gente se transformou na geração Rivotril, né? Então, tô tentando resumir muito, porque senão a gente entra em todos os assuntos, né? E aí, a canalização o que está acontecendo e ainda precisa piorar, ainda precisa vir algum tipo de tragédia, né, aqui no Brasil, porque precisamos abrir mão dos valores antigos, tá? E aí eu vou chegar no que os sintomas físicos são ótimos indicativos pra gente, vou chegar lá. Então a gente precisa se conectar com a empatia, com o ser humano, com a doçura, com a fé, com a esperança, com a compaixão, principalmente compaixão com aquilo que a gente abomina, né? E não apontar o dedo para fora. Grande aprendizado para mim. Então, a gente está sendo presenteado, tá? Com situações que visam nos levar a aceitar e permitir o resgate ancestral desses excluídos e optar por entrar no ritmo da vida da Mãe Terra. Vou gravar agora o restante em outro vídeo.